Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Geraldo Magela da Silva, meu conterrâneo de Araújos, e um homem apaixonado também pela literatura rosiana. Já percorreu muitas veredas, já descansou na sombra de muitos buritis e certamente já espantou muita assombração, até porque o livro que ele acaba de publicar vai tratar um pouco desse tema, né? Um tema do mistério na obra do Guimarães Rosa, mas a obra é basicamente o Grande Sertão Veredas. Mas os temas que aparecem no Sertão Veredas vão aparecer também em Corpo de Baile, em outros textos do Guimarães Rosa. Geraldo, é um prazer falar com você. Prazer é meu, Padre Geraldo. Na verdade, eu já estava ensaiando para a gente ter essa conversa já de um tempo. Estava querendo até conversar lá em São José da Varginha, mas que bom que estamos aqui, né? Curiosamente, eu conheço porque você tem caminhada de igreja, eu já te vi diversas vezes aí nos corredores da igreja, mas nós nos encontramos na literatura, né? Com certeza. Eu recebi uma recomendação para assistir um vídeo seu sobre Guimarães Rosa, do Dom José Carlos. Ele, um dia, lá em casa, inclusive, ele falou: você que gosta do Guimarães Rosa? Eu mostrei para ele o livro. Ele falou assim: você tem que ver lá, o Padre Geraldo acabou de publicar um vídeo sobre o Grande Sertão Veredas. E aí eu fui ver, eu nem sabia que seu canal era tão diverso, né? Fui ver lá depois mitologia grega, mitologia africana. Aí eu vi o vídeo, né? Esse vídeo, não me lembro assim detalhe do vídeo, mas foi pela literatura que nós nos aproximamos mais ainda do que pela fé, né? O livro O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, você pode entrar nele por diversas portas. Quando eu gravei um vídeo sobre esse livro aí, meu vídeo ficou com 29 minutos, e eu tentei entrar nele através da porta do amor. O amor, principalmente aquele amor enigmático do Jagunço Riobaldo com Diadorim, né? Agora, esse tema que você falou, você foi na frente, porque eu também queria falar dele, certo? Já tem tempo. Tem tempo. Eu queria falar dele. É só uma pequena porque coisa. É Deus e o diabo na obra do Grande Sertão Veredas, mas você foi corajoso. Com certeza. O que te levou a você a buscar conhecer melhor isso? Pois é, como a gente é do ambiente da fé, né? Quando eu li o Grande Sertão Veredas pela primeira vez, me despertou, né? Essa questão do desafio que o Riobaldo tem em relação... Inicialmente ele pensa que fez um pacto com o demônio, depois fica duvidoso: será que eu fiz aquele pacto, será que não fiz? E aí o livro inteiro ele lembra disso, né? Ele está sempre... questionando se existe mesmo o demônio, se aquele pacto foi real, e muitas vezes ele afirma que não, mas muitas vezes ele afirma que sim, né? Tem um trecho do livro que ele fala: só de acreditar que o demônio não existe, ele age, né? Então isso me interessou, e como eu queria dar um presente de aniversário para o meu compadre, meu amigo, que foi quem me aplicou o Grande Sertão Veredas, quem me aplicou o Guimarães Rosa, eu escrevi um ensaio, pseudo-ensaio que eu digo aí, né, sobre isso, e entreguei para ele, imprimi um exemplar, entreguei para ele, e depois eu continuei trabalhando o texto, e fiquei conhecendo um moço, um editor, que na época estava iniciando como editora, lá em Bauru, que conhece muito da obra de Guimarães Rosa, tem horas e horas de gravação com o Manuelzão, inclusive, que é um fotojornalista, o João Corrêa Filho, a editora Miri Virgem. E aí eu mostrei o texto para o João, mas assim, muito sem pretensões, né? E aí o texto tinha muita citação do Grande Sertão, aí foi o primeiro retorno positivo que eu tive dele, como editor, né? Que estava iniciando como editor, mas já é um fotojornalista experiente, com vários livros publicados. Ele me disse: olha, seu livro tem vida própria, nós podemos tirar algumas citações. E aí eu me empolguei, quando ele usou essa expressão vida própria, né? Me deu um certo ânimo de publicar, e foi por isso que eu acabei publicando. Quantos você mandou fazer?
Nós fizemos um trabalho muito bacana com esse livro, nesse sentido. Nós fizemos, me parece que 500 exemplares, e eu tive muita colaboração de amigos. Então, o que nós fizemos? A editora cuidou da venda, e era assim, você poderia entrar no site da editora, comprar 5 livros, sendo um para si e 4 para doar para as bibliotecas da região que nós tínhamos visitado. Laçance, Paredão de Minas, Três Marias, Curvelo, Corinto, e fizemos dessa forma. Então, nós fizemos uma quantidade maior do que a esperada para ser vendida. De fato, eu não tinha pretensão de vender mais do que 100, né? Mesmo entre os amigos, mas nós fizemos essa quantidade com essa intenção, e como de fato fizemos, enviamos lá vários exemplares para essas. Paredão de Minas, eu sei, por exemplo, que já recebi retorno, tem 2 exemplares. Paredão de Minas foi o lugar do pacto? Paredão de Minas é o lugar da batalha final. É o lugar que na hora que ele tinha que salvar o grande amor dele, ele apagou? Ele deu um apagão, Ele ficou de longe vendo, né? É uma batalha, talvez a narração de uma batalha mais dramática da literatura mundial. O livro tem umas 600 e tantas páginas, nas 10 últimas páginas que está esse negócio aí do Paredão de Minas, não é? E lá em Paredão, que foi onde foi gravada aquela série da Globo, então ganhou uma certa repercussão. E Paredão é um lugar muito místico mesmo, é um lugar muito bonito, sabe? Quando nós fizemos a primeira viagem... O que te levou aí, lá foi a obra do Guimarães Rosa? A obra do Guimarães Rosa. E quando nós fomos lá, o Padre Geraldo, aí a gente foi ver o que é o sertão, sabe? O sertão de andar assim 80 quilômetros em estrada de terra e chegar lá, coincidentemente nós chegamos lá próximo do dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, e tem um pessoal daqui de Divinópolis que construiu uma capela lá. Eles frequentam muito lá, pescadores, pessoal daqui de Divinópolis. E eles acabaram de sair de lá, e nós chegamos de noite. A dona que hospedava falou assim: olha, eu não tenho condições de receber vocês em hospedagem, porque está tudo desarrumado. Eu falei: dona, você não está entendendo, se só não hospedar a gente, nós vamos ter que voltar, eu não dou conta de voltar. E aí ficamos, aí foi um carinho. E no dia seguinte, nós viajamos um pouquinho mais para dentro do sertão, num lugar que chama Ribeirão do Areia, que a gente sabia que tinha uma família do Sr. Sidraque, que ele apareceu muito, porque ele foi quem acolheu o pessoal da Globo, chama o Tony Ramos de Toninho. E aí nós ficamos sabendo que ele tinha mudado do lugar para o sítio que ele tem lá. Nós chegamos lá 9 horas da manhã nesse lugar, no sítio dele. Nós viemos almoçar aqui. Trouxemos um bocado de coisa, viu? Não se preocupar não. E descemos. A dona Nadir, que é a esposa dele, estava indo para mutirão de fabricação de farinha, deixou de ir para receber a gente lá, nós fomos para a cozinha ajudar a almoçar. Saímos de lá 3 horas da tarde, eles falando assim: ô compadre, vocês vão voltar, né? Conhecemos de manhã e já viramos compadre, não é mesmo? Aí eu tenho a impressão que você saiu das páginas do livro para entrar no cenário real. Viver o cenário real. E ele fala lá no livro uma travessia perigosa, né? Que no final, antes de chegar nesse lugar, que muitos morriam, né? Tem um nome certo que agora me Liso do Sussuarão. O Liso do Sussuarão, né? Que é um lugar metafísico, né? É um lugar onde fica isso hoje? É difícil de dizer. Por exemplo, existe uma questão no Grande Sertão Veredas que é diferenciar Gerais de sertão. Certo. Mesmo lá, quando a gente vai conversar com as pessoas, não dá muito para definir. Uma outra vez que nós voltamos lá, já em 2017, eu ouvi de uma senhora algo que me deixou mais claro. Me parece que o que é mais alto, nos paredões mais altos, é o que eles chamam de Gerais. E o que é mais nas veredas, mais na região onde tem mais água, é o que chama de sertão. Mas, na linguagem do livro, tudo é sertão, né? Inclusive tem essa palavra, sertão. Tem a questão mesmo do lugar metafísico, né? Desertão, o lugar, né? Do desertão. Então tudo é sertão, mas tem essa diferenciação. E para nós lá, nós tivemos experiência dos 2 lugares. Por exemplo, a Serra do Cabral, ela é um chapadão e tem as encostas, né? Então na parte baixa é o que é sertão, tem muita água. Subiu lá para cima na Serra do Cabral, é cerrado.
é sertão. Muito embora tenha uma área muito ocupada lá com pinos e eucalipto que foram plantados no passado, mas dá bem para distinguir. Ele fala, inclusive, na obra dele, de um grupo indígena, não fala? Que tinha um grupo indígena que encontraram e tal, lá no Grande Sertão. Eu não me lembro bem assim de escrever encontro com indígena, mas temos encontros com os catrumanos. É isso mesmo, os catrumanos. Que não dá muito para definir o que seriam os catrumanos. Alguns autores até falam que seriam catres humanos, pessoas muito emagrecidas, esqueléticas, né? Esqueléticas e tal. E tem uma cena muito dramática, né? Que se mata um princípio que seria um animal, né? E depois, quando vai ver, era uma criança, né? Um filho de uma dona que depois chega. É uma cena bastante pesada do livro, né? Mas que é isso. E esses catrumanos, no livro, eles representam mesmo esse povo que vivia ali no sertão. Abaixo da linha do humano, né? E é como você falou, na obra toda tem, por exemplo, na novela, como é que é aquela da Morro da Garça, né? O Morro da Garça é mais perto de nós, né? Que perto de Curvelo, né? Que é um lugar maravilhoso também, nós estivemos lá também. Tem aquela novela em que ele encontra o Gorgulho, que é um sujeito que está lá né? É uma espécie de catrumã também, ele está isolado, né? O tempo todo ele fala dos urubus e tal, ele descreve um cenário meio macabro, né? Onde o cara conversa com o monte, né? Isso é no conto dele, né? No Recado do Morro. O Recado do Morro é um conto dele, né? O Morro é que fala ele faz uma viagem, né? O Peboi, né? Que é o Pedro Orósio, né? Fazendo uma viagem, acompanhando um frade e provavelmente um daqueles pesquisadores, né? O Peter Lund ou um outro qualquer lá. E ele vai, o Soelkist, né? E ele vai acompanhando e ele vai ouvindo um recado, né? Deixa eu te falar, você leu mais do que o Grande Sertão Veredas, naturalmente, né? Sim. Pelo que você está vendo aí, você leu os contos também e tal. O que foi mais difícil para você no começo, para você entrar dentro vamos falar assim, da alma do Guimarães Rosa? O Padre Geraldo, o próprio Grande Sertão, eu comecei várias vezes. Você perdeu no pântano narrativo ali. Eu já conversei com várias pessoas, tem gente que já começou e não continuou. Você tem que, se você não conseguir passar das 80 páginas inicial, você não vai não. Para mim, nessa edição aqui, foi a página 109. É quando faz a travessia, quando o Reinaldo, né? Quando o Riobaldo conhece o Reinaldo. Fala no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Até depois eu gostaria de voltar a esse assunto do Rio de Janeiro. E quando ele vai fazer a travessia, é difícil demais para ele. Então é difícil demais para a gente também. Por quê? Muito medroso. Precisa ter coragem, né? Carece de ter coragem, mas ele não tem. O menino, que até então não chama Reinaldo e nem chama, muito menos de Adorim, que vai saber de Adorim bem na frente. O menino, que tem um semblante muito feminino, mas que passa para ele uma coragem inesperada. Chega lá, eles estão conversando, aparece um sujeito. E ele ainda não sabe nadar, né? Não sabe nadar. Imagina, eu lá no Rio de Janeiro, onde o rio encontra com São Francisco, é uma imensidão de... Você esteve lá? Estive lá 2 vezes já, 3 vezes na verdade. O de Janeiro mesmo, inclusive o nome fala, ele é mais largo quando é mês de janeiro, por causa que a água... inclusive o São Francisco joga um pouco de água nela, fica mais largo, mas não é tranquilo. Mas o São Francisco, aí ele é bem largo ali. E aí ainda chega um sujeito e fica, vocês estão aí, o que vocês estão fazendo? Tal, põe maldade na relação dele lá, né? Aí aumenta a dramaticidade e o medo dele, e o menino chama o rapaz, vem cá, dá uma facada na perna, né? Então, aí pronto, aí me liberou, aí eu consegui. Mas o que é difícil? Primeiro a linguagem, né? Por exemplo, ele começa com nonada, que muita gente acha que é uma palavra inventada, mas na verdade é uma palavra antiga. Muita gente fala que o Guimarães Rosa inventa palavras, e eu já vi uma frase que para mim ilustra melhor.
O Guimarães Rosa, ele não inventa a palavra, ele capta a palavra no nascedouro. Isso. Né? Ele capta a palavra conhecia quando ela muitas línguas, né? Conhecia o caso da Mossoroca, não sei o que ele fala lá da... E é curioso que tem palavras que... Tem aquela história da cadernetinha dele, né? Tem lugares que ele não foi e ele cita. Por exemplo, o Rio de Janeiro, provavelmente ele foi, porque ele fez aquela cavalgada, né? Aquela acompanhando o gado da fazenda Sirga, que é justamente lá no encontro do de Janeiro, onde tem um porto, que inclusive nós estamos num grupo aí tentando forçar, né, ajudar a prefeitura de Três Marias para que refaça lá o porto, porque está em decadência a construção em si da casa. Então esse porto, o Guimarães Rosa fez dali até Araçaí, que é perto de Cordesburgo, acompanhando os vaqueiros, né, essa história é bastante conhecida, até a fazenda São Francisco em Araçaí. Nós fomos... É uma história longa, não vamos contar tudo não. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. No tema que mais te intrigou, que fez você escrever isso aqui, que eu achei muito curioso, foi a demônio inexistência e a Deus existência. Você tem tanta certeza disso? Não. Não. Interessante, inclusive o João, que é o editor, ele falou: olha, eu não estou convencido de que nós vamos colocar esse título, porque esse título entrega de forma meio desleal. Mas aí no prefácio você falou que não tem nem sim nem não, né? Não tem nem sim nem não, né? E aí realmente não tem. Se a gente, como diz, não vamos dar spoiler, se a gente for ler o Grande Sertão, a gente vai ver que o tempo todo existe a dúvida da existência do demônio. De Deus não existe dúvida nenhuma, né? De Deus não existe dúvida nenhuma. Por exemplo, tem uma frase de Guimarães Rosa que é muito linda, que é assim: quando nada acontece, um milagre está acontecendo. E quando chega lá o doutor em Araçuaí e fala lá para a dona do terreiro, me parece, uma babalorixá, que Deus não existe, ou não fala para o capial lá de Araçuaí, ele fala: eu estremeço. Como que pode? Como que pode não haver Deus? Né? Sem Deus não existia sentido para a vida. A vida é burra. A vida né? é burra. E com Deus tudo se resolve, tudo se espraia, né? Então ele o tempo todo Eu gosto muito quando ele fala que Deus é traiçoeiro. Deus é traiçoeiro. É uma beleza de traiçoeiro. Uma beleza de traiçoeiro. Então não tem dúvida. Aqui quando eu falo, né? Quando eu falo justificando isso, né? Até eu como religioso, né? Aqui, ó. Esse texto não quer necessariamente dizer sims ou nãos. Ele também não quer suscitar talvezes para as inquietações que já existem, e são elas tantas e tão provocantes. Não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é, na verdade, fazer uma grande brincadeira com a questão, né, da demônio inexistência ou não, né? Da demônio existência e da... Mas o certo é que o jagunço, o tempo todo, ele está intrigado com isso, porque ele vive numa realidade do cão, não é, cara? Exatamente. É fome, é guerra de gente contra gente, é uma violência nua e crua, uma coisa meio diabólica mesmo, né? Como pode existir um Deus que tolera aquele estilo de vida, né? O Hermógenes, né? O cão, né? Inclusive ele tem inúmeros, né? O cão, o cramulhão, o que não se diga, o que não há, né? Ele tem um sério de nomes, justamente o Hermógenes, que eu não vi não, mas seria talvez o ermo da Gênese, né? A não existência. O deus da mitologia, o Hermes, né? O padroeiro dos ladrões. Realmente, né? Então, essa questão, ela está lá o tempo todo. No ensaio, a minha intenção é justamente essa. Por exemplo, aqui, ó: o que há de verdade é Deus na vastidão das veredas, no seco e no molhado do sertão, que nas noites gelas e consome, e nos dias
arde em luz e calor e faz brotar em si as sementes das muitas árvores e dos variados capins e ervas e flores de vida e vida e vida e de muito viver. Agora, você leu, você acompanhou, você viajou, atravessou o rio, descansou da sombra do Buriti. Dá para conhecer Minas Gerais sem conhecer o Guimarães Rosa? Minas são muitas, né? O próprio Guimarães fala isso. Então, por exemplo, quem quer conhecer a parte mais montanhosa, mais fresca, mais europeia, vai para o sul de Minas, vai para Serra da Mantiqueira, né? Vai conhecer plantação até de azeitona, né? Mas você viu que ele vai buscar no coração do Brasil, no Brasil profundo, a alma do povo? Aí é que exatamente, eu acho que mesmo quem vai para Mantiqueira não vai conhecer o mineiro, não vai conhecer Minas como quem vem para o sertão, porque na Mantiqueira tem mais influência do europeu, né? Até mesmo nas construções. E o sertão do Guimarães Rosa, o sertão aqui do norte de Minas, né, ele é um sertão mais Minas, no sentido do modo de falar, no sentido do modo de viver a vida, no modo de se relacionar, né, como nós falamos no início, até com o estrangeiro, com aquele que chega de fora, que de manhã é desconhecido e de tarde já é compadre. E é curioso, porque quem tem a sabedoria aqui é o jagunço, não é o doutor da cidade. Porque o doutor da cidade, ele não fala uma palavra, você já observou? O doutor fica o tempo todo ouvindo, né? O livro O Grande Sertão é um diálogo, que na verdade é um monólogo, porque ele está dizendo para alguém que o tempo todo fica escutando, né? Tem uma figura no Grande Sertão que poderia representar o letrado, que de fato é um sujeito especial, né? Que é o Zé Bebelo. Né? José Rebelo Adro Antunes, que tem um determinado momento, inclusive, que ele é pego em traição. Na verdade, não é propriamente uma traição, mas ele é entendido como um traidor. E o Riobaldo, que aprendeu a ler com ele, fica querendo defendê-lo, não fica querendo que ele seja condenado, e fica fazendo o papel de advogado defendendo ele, mas fica ali na dele. E tem o Hermógenes, que é o cão que quer que ele seja condenado, e tem o conselheiro, o compadre meu Quelemem. Nessa cena não está não, mas o Quelemem é o tempo todo borbulhando. O Quelemem representa a parte, vamos dizer assim, mística, espiritual, né, da coisa. Inclusive o Zé Quelemem, quem inspirou ele foi uma pessoa que de Itaguara, não foi de lá não. Porque ele trabalhou em Itaguara, né? Como médico. Tem uma foto dele no Museu Sagarana aqui em Itaguara, que é um sujeito que era kardecista, sabe? Mas que, como o próprio Riobaldo fala, eu bebo de diversas as fontes, né? Ia na igreja metodista, ia na Umbanda e tal. Ele era cristão, vamos dizer assim, mas, né? Mas bebia de todas as fontes. E nesse episódio, que para mim é uma das cenas mais bonitas do livro, que é o julgamento do Zé Bebelo, acaba vencendo o bem. O perdão vence a misericórdia. O Hermógenes, inclusive, fica meio contrariado, sabe? E ele não fica sem um castigo, né? O Socandelário, se não me engano, que era o juiz que estava coordenando o julgamento. Imagina, numa cena, né? Todo mundo montado a cavalo, alguns agachados, o próprio Zé Bebelo, que é o réu, desceu do cavalo para ficar, né, numa posição inferior ali. E aí depois ele fala, não, você vai sair de Minas, você vai para Goiás, você só vai voltar quando eu morrer, tipo assim, né? Desaparece. Desaparece, mas foi a pena que ele recebeu, e não a pena de morte. Ué, eu sei que andou aí por esses cafundós do Judas, para conhecer essa obra aí, dos rios que você visitou, o rio que ele mais amava era o Urucuia, não era? O Urucuia, o rio da minha... amor. Rio dos meus amores, uma coisa assim. Eu estive no Urucuia, não nessa viagem. O Urucuia, de fato, ele é diferenciado, viu? É um rio que tem uma beleza... Não é um rio muito, muito largo, pelo menos no lugar que eu fui na região de Buritis, que é praticamente na divisa de Minas com Goiás. O Urucuia é um rio muito bonito, muito emblemático, e ele fala muito do Urucuia.
No Grande Sertão ele fala do Urucuia, né? Mas a história maior, os maiores acontecimentos da história do Grande Sertão é o São Francisco. Esse livro mudou o que na sua vida, esse autor? Olha, primeiro, um respeito pela linguagem mais, não é, vou dizer, rebuscada, mas até o contrário, uma linguagem mais natural, né? Isso mudou. Do Brasil profundo, né? Vamos falar assim, do Brasil profundo. Porque eu sempre gostei de ler, mas a gente vai ler, né, na adolescência, Cecília Meirelles, muita poesia, né? Castro Alves, Carlos Drummond de Andrade, são pessoas que tinham uma linguagem mais formal, né? E tal. Então, e aí eu fui entender no Grande Sertão a fala do povo que foi capturada tão cheia de sabedoria. Cheia de sabedoria, e é uma linguagem, por que não erudita também? Né? É a linguagem daquele povo. E o Guimarães é um mestre, né, em transformar essa linguagem numa linguagem erudita. Agora, quem quiser comprar o seu livro, esse está aqui na minha mão, né? A Demônio Inexistência e a Deus Existência em Grande Sertão Veredas. Como é que ele faz para comprar esse livro? Quem tiver interesse, que estiver vendo a gente aqui. Já que você mostrou aqui, Padre Geraldo, tem aqui um emblema. Esse emblema é da nossa primeira viagem ao coração do lugar. Quando nós fomos fazer essa viagem, nós imaginamos uns 20 dias, nós queríamos não conhecer o lugar do coração, Cordesburgo. Nós queríamos conhecer o coração do lugar, né? A experimentar mesmo. Então nós demos esse nome, Viagem ao Coração do Lugar. Foi em 2016, esse ano nós vamos reeditar, se Deus quiser, 10 anos passados, né? Nós ficamos mais velhos, 10 anos, vocês não vão dar conta. Mas, se Deus quiser, nós vamos. Eu fiz aquele teste ergométrico há pouco dia. Você vai na canoa do São Francisco? Você vai na canoa do São Francisco? A canoa de Sucupira? Vai com colete, mas vai. Na terceira margem do rio, o cara sumiu, hein? Mas aí o livro, aí tem esse emblema, nós fizemos essa viagem, e publicamos o livro. O livro hoje, ele está praticamente esgotado, mas a editora Mire e Veja, esse nome inclusive é uma palavra que o Riobaldo está sempre falando, Mire e Veja, presta atenção, né? Presta atenção. Ele está fazendo uma campanha agora por conta dos 70 anos do Grande Sertão, e aí ele retomou as vendas lá, ele ainda tem alguns exemplares. É na editora, né? E se tiver encomenda, ele faz mais, né? Se aparecer uma encomenda, fazemos É na editora, então, Mire e Veja. Mire e Veja, ele é de valor Mire e Veja. na internet. Quem quiser adquirir o livrinho aí, ó. Editora Mire e Veja. Que beleza. Emendava a palavra Mire e Veja, porque não é Mire e Veja. Tá vendo aqui, ó? Mire e Veja, editora. Geraldo, para a gente concluir, o que você pode falar, que prazer que te deu esse trabalho aí, porque isso não é um trabalho concluído, a gente nunca conclui, né? É sempre um primeiro passo. Você pretende continuar? Como é que vai ser? Padre Geraldo, eu como um religioso, né, cristão, eu tive algum receio de ter algumas críticas em relação, de cara ao título, né? Porque essa entrega que faz de uma inexistência do demônio, né? Que está lá no livro que nós já falamos, mas eu vou te falar, eu tive retornos muito bons, assim, a maioria de bons amigos, sabe, que é muito suspeito, mas eu tive retornos mais técnicos, assim, de dizer, olha, você levantou uma questão interessante, fez um pouco de teologia, né, e um retorno, por exemplo, logo quando eu lancei o livro, primeiro de um ateu, que leu o livro e gostou, e falou, opa, que bacana, é meu amigo também, suspeito, fez a viagem comigo, mas leu andando, viu? O sujeito, um amigo meu de Belo Horizonte, Tarcísio, que é aqui de Pitangui, ele leu o livro andando, ele tem costume de ler andando em Belo Horizonte. E aí, mas aqui em Divinópolis, mesmo um amigo meu que leu, falou assim, eu nunca vi ninguém falar de Deus como você falou aqui. Isso na hora me impactou, porque eu não falei nada diferente, eu falei o que Guimarães Rosa falou, né? Como Deus... Você fez uma pescagem na obra dele, né? E tem uma coisa interessante sobre isso, porque a teologia moderna nos lembra, de certa forma,
pode ter críticas, né, à ciência teológica, que Deus não só existe, mas Deus é, né? Deus é em, Deus é, né? Então o Guimarães Rosa fala muito disso, né? Vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Qual é o maior autor de literatura no Brasil? Oi, para mim é Guimarães Rosa, mas eu tenho visto assim muito debate sobre isso. O Machado de Assis é quase que é outro tempo, né? É outro tempo, outra problemática. Inclusive, eles têm uma polêmica entre os dois. O Guimarães Rosa, ainda um rompante de escritor jovem, fazia umas críticas ao Machado, mas depois ele voltou atrás. Pô, gente, esquece aquelas críticas que eu fiz lá. Mas para mim é o Guimarães Rosa. E assim, por quê? Por causa, primeiro, da grandiosidade, não só do Grande Sertão, mas da obra. E depois nós somos mineiros, né? Depois nós somos mineiros, tendo que puxar a sardinha, né? Muito obrigado. Você quer deixar algum e-mail, algum telefone, algum contato? Eu posso deixar meu e-mail, né? Meu e-mail é GG, seu canal é GG Padre, né? Sem o E, né? ggmagelasilva@gmail.com. Geraldo, eu ficaria muito feliz de se alguém pudesse me mandar um e-mail. Eu vou falar uma coisa que não sei se você deve colocar, não, mas esse livro foi enviado, junto com outro livro de poemas, para o cardeal José Tolentino de Mendonça. E ele vai gostar, porque ele também é um grande escritor. Ele gostou, mas ele recebeu e me respondeu um e-mail. Certo. Logo em seguida, quando o Dom José Carlos foi para visitar de Límina, eu falei: Dom José, põe na bagagem para mim. Então, botei os dois e ele entregou. Essa gentileza do Dom José Carlos, né, entregou o livro lá para o Zé Tolentino, porque o Zé Tolentino ia pregar o retiro para eles no primeiro dia, aliás, no segundo dia da visita a Límina. Não, vou estar com ele e tal. Você acredita que levou? Aí o Zé Tolentino, no dia seguinte, me mandou um e-mail, falou: olha, coisa boa, continue escrevendo, a literatura é um modo de resistência e tal. Mas, claro, não sei se ele leu, né? Capaz, certamente nem mas o Frei Beto leu, certamente. E me mandou um livro agradecendo e respondeu. Que bom. O Frei Beto leu, eu mandei para ele os dois livros. Muito obrigado, então, viu, pela entrevista. Mas os melhores retornos são de, como diz, não dessas autoridades literárias, é das pessoas simples que né, dizem: olha, eu li seu livro, gostei e tal. É esse que me agrada mais. Bom, nós vamos agradecer você pela entrevista. Peço que você amplie o trabalho, faça outro, faça mais, porque o Guimarães Rosa realmente é um poço sem fundo. E não é fácil você encarar, mas quando a pessoa apaixona, ele não volta atrás. Continua lendo. Eu que agradeço, estou muito feliz de poder ter essa oportunidade. Como eu falei no início, eu já tinha isso na minha mente, né, dessa conversa. Nós somos conterrâneos, mineiro de Araújo. Para mim foi uma grande alegria, né? Espero que você leia e depois de lido, aí nós podemos voltar a conversar. Sim. Né? Muito obrigado, Geraldo. Eu que agradeço, Padre Geraldo. GG Padre.